Olá, gente. Que bom que você veio hoje. Vamos tentar dar um pouco de normalidade à continuidade dos estudos com uma videoaula para o conteúdo não ficar totalmente parado. A gente tinha a expectativa de que durasse 3 semanas o recesso. Essa quarentena vai durar mais que 3 semanas, agora vai todo o mês de abril. Então, aos poucos vamos dar continuidade, até para vocês poderem ter o que trabalhar nos assuntos de aula. Nós temos que ver ainda frações, regra de três e porcentagem. Isso que está previsto. Um assunto é independente do outro. Tá? Então, vou preferir iniciar por regra de três, que é um assunto mais importante e ele é mais fácil de explicar por videoaula. Certo? Esse assunto tem na apostila, só que estudar por livro ou apostila nem sempre é muito fácil, os exemplos não estão feitos, então tu pode ter alguma dificuldade. Por isso a importância da videoaula. Na videoaula aqui vai ter um esclarecimento das questões, dos exemplos, depois tem uma lista de exercício que eu disponibilizo com gabarito, daí tu pode verificar se entendeu ou se não entendeu. Lembrando, quem está assistindo essa videoaula aqui, ela está gravada no YouTube. Então, não sei se tu tem acesso ou não ao Swap. De qualquer forma, o endereço das videoaulas e as listas de exercícios sempre vão estar disponíveis naquele nosso blog, ifmatematica.blogspot.com.br, que é o mesmo endereço que foi passado para pegar a apostila do nosso conteúdo no início do ano letivo. Certo? Então, acho que vocês lembram e sabem o endereço, mas estou reforçando. O assunto que a gente vai ver, então, é regra de três. E para começar a estudar a regra de três, a gente vai falar primeiro de grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. O que é? Toda característica que pode ser expressa por uma medida é chamada de grandeza, como, por exemplo, a velocidade de um carro, o preço de um produto, a profundidade da piscina, certo? Isso tudo são grandezas. Vamos pegar um exemplo. Beto foi ao mercado e viu que o preço da batata branca custava R$ 3 cada quilograma. Vamos completar a tabela abaixo com o valor pago em função da quantidade comprada. Se eu comprei 1 quilo de batata, o preço que eu vou pagar vai ser R$ 3. Se eu comprar 2 quilos de batata, o preço que eu vou pagar, R$ 6. Se eu comprar 3 quilos de batata, R$ 9. 4 quilos, R$ 12. E assim por diante. Cada quilo que eu compre a mais aumenta R$ 3. Certo? Isso representa duas grandezas que variam diretamente proporcional. Tem variação diretamente proporcional. Ou seja, quando eu dobro a quantidade que eu levo para casa, eu dobro o preço que eu vou pagar. Se eu triplico a quantidade que eu levo para casa, triplica o preço que eu vou pagar. Então, se eu levar 1 quilo, R$ 3. Se eu levar 4 quilos, 4 vezes mais, eu pago também 4 vezes mais no valor que eu vou ter que deixar no caixa para ter essa quantidade comigo. Isso é a característica de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza dobra, a outra grandeza dobra. Quando uma grandeza triplica, a outra grandeza triplica. Tá? É bem intuitivo, é isso que se espera mesmo, é isso que a gente faz sem nos darmos conta quando vamos fazer compras. Nada melhor que um exemplo para te entender bem como essa ideia pode ser aplicada na resolução de problemas. Tá bom? Então, se a gente viu grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ver exemplos agora de regra de três direta. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Então, olha como eu vou montar a minha estrutura para resolver o problema. 200 metros cúbicos eu relaciono com 3 caminhões, porque isso disse no enunciado, ó, 3 caminhões, 200 metros cúbicos. Eu quero saber quantos caminhões são necessários para 1.600 metros cúbicos.
Então, embaixo de 200 metros cúbicos, eu coloco 1.600 metros cúbicos. A unidade aqui é metro cúbico, embaixo eu vou ter que colocar a grandeza que tem metro cúbico. 1.600 metros cúbicos estão relacionados a quantos caminhões? X, eu não sei. Para resolver regra de 3 direta, basta que tu perceba que quando aumenta a quantidade de areia, aumenta o número de caminhões. Percebeu? É chamado de regra de 3 direta quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta. Aumentei a quantidade de areia a ser transportada, aumenta a quantidade de caminhões que eu vou ter que utilizar. Isso indica que a regra de 3 é direta, porque o modo de resolver regra de 3 direta é multiplicar cruzado assim, ó. Eu vou fazer 200 vezes x, 200 vezes x, igual a 1.600 vezes 3. 1.600 vezes 3. 200 multiplicado por x é 200x. 1.600 multiplicado por 3 é 4.800. Esse 200 aqui está multiplicando o x. Então, esse 200 eu vou passar dividindo o 4.800 para isolar o que eu quero descobrir. O que eu quero descobrir é a quantidade de caminhões, que estou representando pela letra x. Então, esse 200 que está aqui multiplicando, eu vou ficar dividindo o 4.800. 4.800 dividido por 200 dá 24. Ou seja, é necessário 24 caminhões, são necessários 24 caminhões para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Esse resultado ele podia ter sido obtido bem rapidamente se tu percebesse o seguinte, ó. De 200 para 1.600 multiplicou por 8. Então, de 3 para cá vai ter que multiplicar por 8. 3 vezes 8, 24. Mas o modo padrão de resolver regra de 3 direta é multiplicar cruzado. 200x igual a 1.600 vezes 3. Resolve 1.600 vezes 3, que dá 4.800. O 200 que está multiplicando o x fica dividindo o 4.800. E eu chego no 24, que é a resposta da quantidade de caminhões necessária. Ok? Mais um exemplo de regra de 3 direta. Numa empresa, as máquinas de tecelagem produzem 180 peças em 3 horas. Quanto tempo é necessário para que essas máquinas produzam 1.260 peças? De novo, vou relacionar 180 peças, conforme disse o texto, a 3 horas. 1.260 peças, então tu está percebendo, eu coloco peça embaixo de peça. Não posso misturar as grandezas, não posso colocar aqui embaixo horas, por exemplo. Não, 180 peças, embaixo disso vai 1.260 peças. Qual é o tempo que eu gasto? Essa é a pergunta. Quanto tempo é necessário? Para 180 peças, 3 horas. Para 1.260 peças, x horas. São grandezas diretamente proporcionais também. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de peças para fabricar, vai ter que aumentar necessariamente o tempo para produzir essas peças. Por isso que eu tenho certeza que é uma regra de 3 direta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. E como é que eu resolvo? Multiplico cruzado. 180 multiplico por x, 1.260 multiplico por 3. 180 vezes x é 180x. 1.260 vezes 3 é 3.780. Agora, esse 180 que está multiplicando eu passo dividindo. Vai ficar 3.780 dividido por 180. E finalmente eu encontro como resposta 21. Então, x, que representa a quantidade desconhecida de horas, é 21. Logo, eu concluo que para produzir 1.260 peças são necessárias 21 horas. Tá bom? Por que é chamado de regra de 3? Porque na regra de 3 tu tem 3 informações
e uma incógnita. Então, regra de 3, porque tem 3 informações, sempre. Na regra de 3 simples, que é a que a gente vai estudar, sempre tem 3 informações e uma incógnita, um item que tu não conhece. Mas existe também grandezas inversamente proporcionais. E para te dar um exemplo, olha o texto que eu trouxe. Uma cidade é distante da outra 120 quilômetros. Vamos completar a tabela abaixo, que relaciona o tempo de duração de uma viagem entre essas cidades, dependendo da velocidade que eu desenvolvo no meu trajeto. Muito bem, são 120 quilômetros. Se eu andar bem devagar, a 10 quilômetros por hora, quanto tempo eu vou levar para chegar no meu destino? 12 horas. É só fazer 120 dividido por 10 e dá 12. Tá bom? Então, se eu andar a 10 km por hora, eu levarei muito tempo, 12 horas para chegar em outra cidade. Tá, e se eu andar a 20 km por hora? Eu vou levar 6 horas. 120 dividido por 20 dá 6 horas de viagem. Se eu andar a 30 km por hora, 120 dividido por 30, 4 horas de duração na minha viagem. E se for 40 km por hora, 120 dividido por 40, 3 horas de viagem. E se for 60 km por hora de velocidade média, 120 dividido por 60, 2 horas. O que é óbvio, se uma hora eu ando 60 km, precisa de 2 horas para andar 120 km. Nesse caso, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu dobrei a velocidade, o tempo ficou dividido por 2. Ficou reduzido à metade. Se eu triplicar a velocidade de 10 passar para 30, o tempo que era 12 fica dividido por 3 e vai para 4. Se eu multiplicar a velocidade por 6, o tempo de duração da viagem vai ficar dividido por 6. Por isso que a gente chama de inverso. Quando eu multiplico uma grandeza, a outra grandeza fica dividida, que é o contrário do que acontecia antes, nas grandezas diretamente proporcionais. E como é que eu resolvo uma regra de 3 inversa? Para isso, trago um exemplo. A comida que restou para 3 rapazes num acampamento seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles, ou seja, um rapaz, resolveu voltar para casa. Com um rapaz a menos, qual será a duração dos alimentos? Ora, se eu tiver 3 rapazes, a comida dura 12 dias. Se eu tiver menos rapazes, a comida vai durar mais dias, entendeu? Eu diminuo a quantidade aqui de pessoas e vai aumentar o tempo que eu tenho de comida disponível. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais, porque diminui o número de rapazes, aumenta o tempo de duração da comida, tá? Diminui uma grandeza, aumenta a outra. É inverso. Por isso, essa regra de 3 é inversa. E como é que eu resolvo regra de 3 inversa? Eu não multiplico cruzado com a outra. Eu multiplico na mesma linha. Antes eu multipliquei 3 vezes x. No outro exemplo. Agora eu vou multiplicar 2 vezes x. Na mesma linha, não cruzado. Quando for regra de 3 inversa, é na mesma linha. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 12, 36. Agora o 2 que está multiplicando vai ficar dividindo. 36 dividido por 2, 18. A quantidade de comida vai durar 18 dias. O que era esperado. 3 rapazes, 12 dias. 2 rapazes, mais tempo. 18 dias. Certo? Então é importante analisar se a regra de 3 é direta ou inversa. Se for direta, multiplica cruzado. Se for inversa, multiplica na mesma linha. Tá bom. Mais um exemplo. 2 torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos.
Se forem abertas mais 3 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Ora, 2 torneiras, 50 minutos. Se forem 5 torneiras, o que tu acha? Vai levar mais tempo para encher o tanque ou menos tempo? Pensa, se eu aumento a quantidade de torneiras abastecendo o tanque, diminui o tempo que leva para o tanque ficar cheio. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta o número de torneiras, diminui o tempo que leva para encher o tanque. Tá? Palavras aqui, ó, aumenta e diminui. Uma é a inversa da outra. Por isso que é uma regra de 3 inversa. E como é que eu resolvo uma regra de 3 inversa? Eu multiplico na mesma linha. 5 vezes x é igual a 2 vezes 50. 5x é igual a 100, porque 2 vezes 50 é 100. O 5 que está multiplicando vai ficar dividindo o 100. E eu vou encontrar 20. 20 o quê? 20 minutos. É o tempo necessário para 5 torneiras encherem o tanque. Ah, tá. E cuida, o enunciado aqui diz assim, ó, se forem abertas mais 3 torneiras. Tinha 2. Se forem abertas mais 3, tu vai ter 5 torneiras. Tá? Então tem um detalhezinho ali na questão que acaba fazendo tu errar. Se tu botar um 3 aqui, tu vai cometer um erro. Porque o total é de 5 torneiras. E daí, 20 minutos para encher o mesmo tanque. Entendeu a diferença de regra de 3 direta e inversa? Direta é quando uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Ou uma coisa diminui e a outra coisa também diminui. A regra de 3 inversa é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Ou quando uma diminui e a outra aumenta. O inverso. Certo? E o modo de resolver a regra de 3 direta é multiplicar cruzado. O modo de resolver a regra de 3 inversa é multiplicar na mesma linha. Certo, gente? Revisa esses 4 exemplos para te ter uma noção clara. Eu sei que a maior dificuldade vai ser identificar quando é que é direta, quando é que é inversa, mas reflete, revisa os exemplos, assiste novamente, procura a lista com respostas. Não olha a resposta antes de tentar resolver. Pratica. Se tiver alguma maneira de formar um grupo de estudo assim, pelo WhatsApp, né, por mensagem, procura tirar dúvida com colegas. É importante praticar agora para esse assunto ficar antecipadamente à tua disposição. Não é que nós não vamos ver ele outra vez. É claro que vamos ver em aula. Só que se tu tiver uma noção e tiver condições de compreender antecipadamente, melhor para ti. Certo? Deixei lá no blog e no Swap a lista 2. Regra de 3, com 11 exercícios, e os 11 exercícios têm respostas. Tá bom? Foi bom ter te visto. Nos vemos por aí. Bons estudos!